Então, eu vou mostrar para vocês, porque fiquei muito impressionado. O horário em que as reportagens foram publicadas ontem, porque é isso, não é o dia, é o horário. Foi impressionante, realmente, ontem, revelações muito fortes em relação a Daniela do Vaguinho. Vou começar de trás para frente, tá? Às quase 6 horas da tarde, às 17h56, o Globo publicou: mais um acusado de chefiar milícia tem conexão com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, a Daniela do Vaguinho. Este que vocês estão vendo aí ao lado dela na foto, e é interessante que ela está sempre pegando, sempre encostando, sempre abraçando, né? E depois diz: não, só, nem conheço, só tirei foto. Este aí é Fábio Augusto de Oliveira Brasil, mais conhecido como Fabinho Varandão, na campanha do ano passado. Na campanha do ano passado. Então, este Fabinho Varandão, ele é réu na justiça, acusado de comandar uma milícia que monopoliza o sinal clandestino de TV e internet e a venda de gás de cozinha em 10 bairros de Belford Roxo, a cidade do casal Vaguinho. Então, quem não vive em área de milícia não tem ideia. Outro dia nós tivemos uma conversa aqui, podemos fazer de novo, o inferno que é a vida das pessoas que vivem numa área de milícia. A Helenira Vilela morou no Rio de Janeiro um tempo, numa área de milícia, e disse que ela disse que é uma coisa assim, é um inferno na Terra. É um inferno na Terra, porque é isso. Você não pode comprar a internet que você quer. Você não pode comprar o gás de cozinha que você quer. Você tem que comprar o gás de cozinha da mão da milícia, sob risco de sua casa sofrer atentado, levar tiro, e o preço é muito maior. É uma vida de inferno na Terra, a vida nos bairros de milícia. Pois é, este Fabinho Varandão é líder de uma dessas milícias, então ele é mais um que apareceu ontem ao lado, fez campanha para Daniela do Vaguinho, né? Disse assim até num post: Fabinho Varandão, orgulho em dizer que a nossa querida deputada federal, Daniela do Vaguinho, então, ó, quando eu estou falando de Daniela, que não é Daniela Carneiro, está aqui, o sujeito lá escreveu, Daniela do Vaguinho é o nome dela, foi anunciada como nova ministra do Turismo pelo nosso presidente Lula. Tá? Ele é vereador em Belford Roxo, foi preso, todo mundo preso lá, todo mundo desse esquema ali da família Vaguinho preso. Foi preso em dezembro de 2018 numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público. Segundo a decisão da juíza, abre aspas, imagens de câmera de segurança revelam que Fabinho Varandão impõe o terror no município, pois circula armado na região e conta com a proteção de seguranças. Ele acabou sendo solto no ano seguinte, responde processo em liberdade, mas em 2020 ele foi reeleito como vereador mais votado em Belford Roxo, fazendo campanha com quem? Com Wagner Carneiro, o Vaguinho. Ele não só foi eleito, como ele ganhou vários cargos. Foi nomeado secretário da Defesa Civil. É nesse nível a coisa, gente. É nesse nível a coisa lá em Belford Roxo. Em Belford Roxo. Então não é aquela coisa, tirei foto porque encontrei na rua, que é a desculpa que o Bolsonaro dava. Não, que ela também dá. Né? E era a gente da intimidade do esquema do clã Vaguinho lá em Belford Roxo. Um pouco antes dessa reportagem, então vamos lá, ó, quase 6 horas da tarde. Um pouco antes, às 3h30 da tarde, a Folha publicou esta aqui. Ministra de Lula apaga foto e vídeo que reforçam seu elo com outro miliciano. Veja, aí você vai lá e, de fato, ela tirou do ar o vídeo que tinha no Facebook dela e no YouTube com que é a evidência desta relação. Esta foto também foi apagada, mas a Folha conseguiu pegar a foto, salvar a foto antes que ela apagasse. Quem está aí nessa foto é a Daniela do Vaguinho, vocês estão vendo ali de camisa listada. Ao lado dela, bem grandão, era o candidato do esquema lá, da União Brasil também, né? O deputado estadual Márcio Canella, que é do grupo ali da família Vaguinho. E aí, do lado, quem que vocês estão vendo?
o Matheus, à esquerda, aquele senhor mais velho, Aricimi, depois Rosimere e depois o Matheus, todos da família Painhês. Quem são eles? Irmã, pai e filho do Marcinho Bombeiro, que está preso, que é chefe de outra milícia em Belford Roxo, que é do esquema do clã Vaguinho. Está aqui agora uma foto da Daniela do Vaguinho e do próprio Vaguinho. Depois que a Folha publicou essa matéria, a Daniela foi lá e apagou. E afinal, você não tem nada demais, por que apagou, né? Deixa lá. Mas apagou tudo. Então, isso foi às 3h30. Por que ela apagou? Porque às 3 horas da tarde, a Folha havia revelado a relação dela com o tal do, como é que é? Marcinho Bombeiro, que está preso. É outro preso. O Daniel, o Marcinho Bombeiro. Então a gente viu, ele está preso, mas a família dele está lá no esquema do clã Vaguinho. Então, Marcinho Painhês, que é o Marcinho Bombeiro. O Marcinho Bombeiro, ele, deixa eu pegar aqui, ele está preso, também acusado de assassinato, tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Ele tinha uma milícia lá no Rio de Janeiro, foi vereador, foi presidente da Câmara Municipal em Belford Roxo até setembro de 2019, quando então ele foi denunciado sob a acusação de liderar uma milícia e foi preso por homicídio. Segundo a promotoria, ele agia, abre aspas, com extrema violência, ostentando armas de fogo de grosso calibre na localidade. Foi preso preventivamente em outubro de 2019, acusado, olha só, não é que apenas ele matou uma pessoa, não é? Aí a acusação era de tentar matar testemunhas do homicídio que ele havia cometido. Meses antes das denúncias, ele gravou um vídeo apoiando quem? Na disputa para a Câmara dos Deputados. É isso aí. A Daniela do Vaguinho. Tá? E aí ele ficou preso, mas toda a família, como a gente viu ali na foto, participou da campanha eleitoral. É tudo muito grave, Antes disso, às 11h25 da manhã, então vamos lá, 6 da tarde, 3h30, 3, às 11h25 da manhã ontem, foi uma avalanche de denúncias, uma avalanche. Saiu essa reportagem no Globo. Grupo político da ministra do Turismo, então ela e o Vaguinho, mantinham uma tropa clandestina de policiais militares na prefeitura de Belford Roxo. Isso mesmo, a tropa clandestina, e a gente sabe que a base dessas milícias são, em geral, policiais militares. Então tinha uma tropa clandestina de PMs contratados pela prefeitura de Belford Roxo sem que houvesse qualquer comunicação institucional formal à polícia militar. Era clandestino mesmo. Tá? Então, todos eles foram nomeados para cargos comissionados em secretarias, como eu disse, sem conhecimento da polícia militar, então eles continuaram trabalhando. Então, estavam lá, entre eles, sargentos Cláudio Marzo de Souza, Judimar Alves Moraes, Emerson Alves de Andrade, Adriano Macedo da Silva, Marcelo de Barros Tísio, Tarcísio Ferreira Xavier, Cleiton Gross Batinga, que é esse que vocês estão vendo na foto com o prefeito Vaguinho, e mais os cabos Luiz Felipe de Jesus da Silva e Rafael de Fonseca Carvalho. A maioria ficou 2 anos, de 2017 a 2019, e o esquema ruiu quando o Jornal Extra do Rio de Janeiro, em 2019, mostrou essa foto do Cleiton Batinga com o Vaguinho, porque ele foi nomeado para secretário. Não ficaram só em cargos comissionados. Ele chegou a ser nomeado secretário adjunto da Indústria e do Comércio clandestinamente para a Polícia Militar, sem a PM saber. Tá? E aí virou um escândalo e eles acabaram demitidos. Esse sargento apareceu num vídeo nas redes sociais em 2020, empurrando um professor na frente do hospital do município. Tá? É isso. E aí começou a investigação.
Isso é Belfort Roxo. Esse é o esquema da família Vaguinho, do clã Vaguinho. Pois bem, na véspera, no dia 4, o escândalo estourou dia 3. Gente, estamos falando de terça, quarta e quinta. É uma avalanche em 3 dias. Na quarta, dia 4, portanto, anteontem, o Rodrigo Rangel, do Metrópolis, revelou que a irmã da Daniela do Vaguinho ganhou de presente um carro como esse aí, um Corolla. De quem que ela ganhou o Corolla? Ela ganhou o Corolla de uma empresa que ganhou uma licitação em Belfort Roxo. E segundo o Ministério Público Federal, uma licitação fraudada. Um presentinho. Eu fui ver o preço. R$100 mil. O presentinho que a irmã da Daniela recebeu lá por conta dessa licitação. Tem mais. Vamos em frente. Aí foi dia 3, estourou. Foi quando o escândalo estourou. Dia 3, o escândalo estourou com 2 reportagens, uma da Folha e uma do Globo. Então, esta reportagem da Folha foi a primeira. Ministra de Lula mantém vínculo político com família de miliciano. Então, vamos lembrar lá, tem o Marcinho Bombeiro e tem o Fabinho Varandão. Então, são 3 grupos milicianos diferentes, gente. É importante ter clareza o seguinte, não é a mesma milícia, não é a mesma quadrilha, não é o mesmo grupo. São 3 grupos de milícias diferentes que atuavam em Belfort Roxo. Atuavam e atuam ainda em Belfort Roxo. Aquilo lá é um terror, gente. Aquela cidade vive um clima de terror. E vou dizer para vocês, quem vive em área de milícia sabe que eles controlam o voto. Eles controlam o voto das pessoas. Eles conseguem montar um esquema para controlar o voto das pessoas. Por quê? Porque eles mapeiam os bairros, eles sabem onde estão as urnas, então eles sabem contar quantos votos teve. E se não teve a votação esperada por eles, você não faz ideia do que acontece. Vai lá votar em massa no PT, no PSOL, lá em Belfort Roxo, para ver o risco que você corre numa dessas áreas de milícia. Então, aí, no dia 3, na terça-feira, a Folha revelou, então, que a Daniela do Vaguinho, a família dela, o clã Vaguinho, mantinha vínculo com este miliciano. Tá? Um pouco depois, o Globo também divulgou a notícia. Está aí a foto deles ao lado do... Deixa-me ver o nome dele, está aqui. Chururu. É o famoso, agora famoso, ex-PM Juraci Alves Prudêncio Jura. Está preso, né? Está preso. É outro que está preso. Então, vocês estão vendo a foto dele ao lado da Daniela na campanha de 2018. E depois... E não é assim, porque a desculpa que eles estão dando é a mesma do Bolsonaro. Não, eu não controlo quem tira foto, vem tirar foto comigo. Agora, alguém já viu foto do Lula com miliciano? Alguém já viu foto do Padilha com gente do PCC em São Paulo? Não tem, não tem. Essa foto de baixo é muito significativa, porque este sargento Jura, não é que ela encontrava na rua, fazia milícia, frequentava a casa deles, é festa de aniversário do Vaguinho. Tá? Festa de aniversário do Vaguinho. E é o mesmo esquema da outra família miliciana. O Jura foi preso, a mulher dele, que está aí na foto, a companheira dele, assumiu a campanha, assumiu a liderança. A Giane Prudêncio, mulher do Juraci Alves Prudêncio e do Jura, assumiu a liderança do clã. O Jura é o chefe do chamado Bonde do Jura. Estava nas ruas até 2018. Ele foi, em 2017, nomeado assessor de uma secretaria da Prefeitura de Belfort Roxo. Durante a campanha eleitoral, a Daniela classificou esse sujeito, do bonde do Jura, como uma liderança, quando ele já estava condenado. Vocês lembram de algo parecido com isso? Lembram? Vocês lembram de quando quem já estava condenado era condecorado por alguém? O Adriano. O capitão Adriano, chefe do escritório do crime, que era considerado também uma liderança e era condecorado pelo Flávio Bolsonaro, na época deputado estadual, estando na cadeia. Gente, é muito grave.
É muito grave. É muito grave. É um grupo miliciano, efetivamente. É um grupo miliciano. Então, essa foi a reportagem da Folha, a reportagem do Globo, também no mesmo espírito, tá? No mesmo espírito. Tem algo muito grave que eu vou revelar. Ele foi estar preso por quê? Porque ele foi condenado, porque matou uma vítima. Quem é a vítima? Um jovem de 16 anos executado a tiros dentro de um bar em Nova Iguaçu. 16 anos. Ele assassinou a tiros. Assassinou a tiros. E também o mesmo esquema. Assassinou a tiros e depois fazia pressão contra a família, contra as testemunhas. Fazia pressão, não, ameaças contra as testemunhas. Quando ele entrou para o esquema dos vaguinhos, ele já nem era PM, porque esse sujeito que vocês estão vendo aí foi expulso da PM em 2015. Por quê? Ele fez um falso registro de ocorrência, afirmando que tinha sido vítima de um roubo para justificar ter sido baleado numa favela durante uma invasão pela milícia dele, para executar o que acabou acontecendo, um miliciano rival. Pois é. Foi expulso da polícia militar. Por que isso? Porque ele invadiu uma favela para executar um líder de uma milícia rival. Gente, não dá. Não dá. É realmente tudo muito grave. É tudo muito grave. Muito grave. Tá aqui, ó. Quer saber mais? Olha, eu fico transtornado. Em 2008, gente, 2008, vocês estão vendo o Freixo ali sem barba, um pouquinho mais gordinho? Em 2008, foi isso que projetou o Freixo na política. Ele foi o presidente da famosa CPI das milícias da Assembleia Legislativa. Importante dizer, né? O Freixo, que é de São Gonçalo, tem um irmão morto, assassinado pelas milícias. Esta CPI na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi histórica. Histórica, realmente. Ela que trouxe à luz o universo terrível das milícias. Pois bem, este sujeito, o tal do Jura, este sujeito que está aí, o tal do Jura, o tal do sargento, ele já estava em 2008. Gente, é incrível. Em 2008, ele já estava no relatório da CPI. 2008, gente. Nós estamos em 2023. Olha o que dizia o relatório da CPI. Opa, que eu perdi aqui. Deixa eu achar novamente, mas eu vou achar já. Eu fiquei chocado na hora que eu li o relatório. Jura. Aqui. Tem um item do relatório da CPI que fala do grupo de milicianos, com 70 milicianos, 70, esse Jura liderava, não sei qual é a situação da milícia dele atualmente, um grupo de 70 milicianos, chamado Somos Comunidade, ou Jura Somos Comunidade, ou Bando, ou Bonde do Jura. O que eles faziam? Esse relatório da CPI. Exploração irregular de serviços com cobrança de segurança de moradores de 20 a 30 reais. Segurança de comércio de 20 a 40 reais. Gás, sinal de TV e a cabo. Instalação 50 reais e mensalidade de 25 a 30 reais. Estou falando dos preços de 2008, tá, gente? Nós estamos em 2023. Barracas, 10 reais. Para instalar uma barraca tinha que pagar para a milícia. Tá? 10 a 15 reais. Água, venda de água, mototáxi e transporte alternativo também tinham que pagar pedágio para esta milícia. E como é que eles conseguiam isso? Segundo o relatório da CPI, está aqui no texto: ameaças e assaltos aos comerciantes e residências visando forçar o pagamento. Se você não paga, se você mora em Belfort Roxo e não paga o bonde do juro, eles vão lá e assaltam a sua casa ou o seu comércio. Armas utilizadas: pistolas, fuzis e metralhadoras. Líder, então, PM
Juraci, na época ele era PM, ele foi expulso em 2015, PM Juraci Alves Prudêncio, o Jura, candidato a vereador pelo município de Nova Iguaçu, aí depois ele se transferiu para Belford Roxo, pelo PRP, pelo Partido Republicano Progressista. Não foi eleito. Seria líder de um grupo de extermínio nas áreas citadas, estaria ameaçando os moradores a votarem nele, dizendo que cabeças vão rolar se ele não se eleger. É o que eu digo, essa turma controla, tem um mecanismo para controlar o perfil do voto nessas cidades, nas regiões controladas por eles. Então é isso. E aí relatando várias ameaças a moradores que não votassem no tal do Jura. Então aí vai. Esse é a parte do relatório da CPI sobre o Jura, que é um cara absolutamente, que é um sujeito absolutamente central nesse esquema da Daniela. Este caso, na verdade, não é assim tão recente. Ele surgiu em 2020. Em 2020, o jornal Extra do Rio de Janeiro revelou que esse aí, o Jura, tinha recebido um cargo, né? Prefeitura de Belford Roxo deu cargo a miliciano condenado a 26 anos de prisão. Isso foi, desculpa, 3 de janeiro de 2020, está 2023 lá, mas está raro. Em 2020 isso já havia sido revelado. De certa maneira, o que a Folha e o Globo fizeram foi recuperar a partir dessa revelação do Extra e atualizar as informações. Então, isso já se sabia desde 2020, já desde 2020. Agora, olha aí. Não, deixa eu falar uma coisa antes de mostrar essa questão das conexões políticas. O dramático disso aqui, gente, e isso realmente me deixa o estômago revirado, é imaginar que esta CPI das milícias, em 2008, sabe quem assessorou essa CPI? Quem era a principal assessora do Marcelo Freixo nesta CPI? Ela mesma, Marielle Franco. Marielle Franco, ela tinha sido contratada em 2006 para a campanha do Freixo e virou assessora dele na Assembleia Legislativa. Ela teve já um papel crucial nessa CPI. Marielle Franco. Morta por quem? Não foi morta necessariamente pelo Jura, né? Aparentemente não, mas pelas milícias, por esse esquema das milícias. Agora, vocês imaginam que a gente tem no Ministério Lula a irmã da Marielle Franco e uma pessoa de esquema de milícia, as duas sentadas no mesmo palco, vão estar as duas na reunião hoje do Ministério. É impressionante, realmente é impressionante. É impressionante. E aí, é assim, foto dela e do marido com o Bolsonaro, tem aos montes. O que aconteceu? Do primeiro para o segundo turno da eleição, aquele que está ali. E aí é o seguinte: ela tem padrinho forte, a Daniela do Vaguinho. O padrinho é o André Siciliano, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é do PT há muitos anos. Ele e o Quaquá, que é também uma liderança fundamental. Aí perguntando, e o Freixo não sabia disso? Claro que o Freixo sabe. Gente, e o Freixo vai ser subordinado a ela, vai ser presidente da Embaratur. Eu tô doido, mas eu quero continuar a ser doido. O Freixo vai ser subordinado a Daniela do Vaguinho das milícias? A Daniela das milícias? Enfim. Então, o que aconteceu? O André Siciliano e o Quaquá articularam o apoio do clã Vaguinho ao Lula no segundo turno das eleições. Eles que eram bolsonaristas. Foi uma conversa de estelionatário em cima do Lula. Por quê? Porque eles prometeram que Lula ganhava a eleição no segundo turno lá. Foi a promessa, inclusive, do André Siciliano. O André Siciliano, hoje, tem um cargo importante, ele é secretário de Assuntos Federativos no Ministério, na Secretaria, com o status de Ministério da Articulação Política. Então, ele é subordinado ao Alexandre Padilha, subordinado direto. Então, quem fez essa articulação foi ele com o clã. Peraí, deixa eu embarcar, que estou vendo que chegou aqui, participar dessa conversa aqui. Eduardo Meirelles, chega aqui, homem. Bom dia, gente. Deixa eu só desligar aqui. Eu quero pedir desculpa a vocês,
porque apesar de hoje eu ter conseguido dormir às 11 horas da noite, o que a gente comemora, eu acordei sem luz na quadra, na 407, aqui na Asa Norte. E aí... Não, participa aqui da conversa. Aí eu tô fazendo carro, basicamente. Tá. Você tinha uma consideração a fazer em relação ao Freixo? Sim, sim. O que eu considero dessa filiação do Freixo ao PT? Ele está se preparando, se cacifando junto aos líderes petistas para assumir o turismo, porque eu acho que a Daniela não vai ficar muito tempo no cargo, Mauro, porque ela está sendo desgastada demais pela imprensa, pelos companheiros também do Ministério do Turismo, por muita gente, porque a gente combateu esses anos todos essa retórica dos milicianos no Palácio do Planalto. Eles saíram do Planalto para assumir um ministério, né? Assim, não estou dizendo que ela perdão por ter falado que eles estão indo assumir, eu estou dizendo que uma pessoa ligada aos milicianos, porque no Palácio tinha o Flávio Bolsonaro, alguns ministros também que ali tem algum tipo de relação, inclusive eram vizinhos do Bolsonaro, o sujeito que matou a Marielle, né? Então a gente condenou isso por muito tempo e eu acho assim um equívoco manter a Daniela. Essa é a minha opinião. E eu acho que o Freixo se filiou ao PT para poder mostrar, olha, eu tô comprometido com o PT, eu combato as milícias e o Rio de Janeiro, por ser uma região onde o Freixo conhece bastante, foi eleito várias vezes deputado, foi vereador também. Eu acredito que ele está se preparando e se cacifando sim para assumir o Ministério do Turismo. Eu não acredito que a Daniela fique tanto tempo, porque, inclusive depois dessa reunião de hoje, né, Mauro, que a gente pode esperar coisas dela. Vamos ver quais são as revelações de hoje, né? Porque está naquele ritmo de crise que é isso. Eu mostrei aqui mais cedo. Inclusive, eu só queria fazer uma revelação a cada 2 horas ontem. Sim. Vai ter mais. Pode ter certeza que vai ter mais. Inclusive, a formulação do Congresso todo já mudou, né? O desenho da mesa ali, diretora. E hoje o Lula só tem na agenda dele essa reunião ministerial. Eu vou chegar lá no Planalto por volta das 11 horas. Eu acredito que essa reunião vai noite adentro. Não, ele já falou ontem, né? Que só tem hora para começar, não tem hora para terminar. Vai exatamente. E ficarei lá de plantão. O que eu consegui com as assessoras de imprensa do presidente, eu vou passar para vocês. Entra ao vivo se for preciso. Peço também para colocarem notas na imprensa, no nosso site. Mas eu acredito que hoje vai sair algumas coisas que podem surpreender as pessoas. Inclusive essa questão da Daniela. Eu acho que vai sair com uma posição firme dali, porque eu não acredito que a Aniele, por exemplo, que é um nome muito forte, ligado à Janja, assumiu o Ministério da Mulher, pregando inclusive... E o próprio Flávio Ministério da Igualdade Racial, desculpa. Sim, perdão, é a Cida que é da mulher, perdão, confundi. Isso. E o próprio Flávio Dino, que pregou que a Polícia Federal vai federalizar a investigação da morte da Marielle, vai investigar. E quem matou Marielle? Os milicianos. Quem mandou matar? Miliciano. Então, eu acredito que a pressão é muito forte, principalmente dessas pessoas com esses medalhões da esquerda, né? Aniele, Cida, Flávio Dino. E outras pessoas também, eu acredito que vão cair firme em cima da Daniela. Deixa eu dizer aqui, um depoimento importante da Stephanie Julie. Eu moro em Belfort Roxo, aqui o coronelismo predomina. Quem for contra o bonde do prefeito, né, o bonde do Vaguinho, o bonde do Jura, o bonde do prefeito, é caçado. O PT fez pacto com a milícia aqui da área para poder ganhar voto. Muito dinheiro foi utilizado. Então, era exatamente disso que a gente vai falar, que é quem levou a Daniela do Vaguinho e o Vaguinho para a campanha do Lula, André Siciliano, que é agora, como eu disse, secretário de Assuntos Federativos da Presidência da República. E levou com base no seguinte: nós vamos virar o jogo em Belfort Roxo, na região, na Baixada e tal. Foi a promessa... É muito forte a Baixada lá. Do André Siciliano e do clã Vaguinho. Conto do Vigário, gente. Conto do Vigário. A Daniela do Vaguinho, de fato, ela foi eleita a mais votada do Rio de Janeiro, 213 mil votos. Quer saber como é que foi a votação no segundo turno, lá em Belfort Roxo? 60% para o Bolsonaro, 40% para o Lula. Sequer entregaram o prometido. Então, essa é uma articulação importante do André Siciliano, que vocês estão vendo ali beijando o governador do Rio de Janeiro, que mais matou gente até hoje, Cláudio Castro, tem uma relação de intimidade com Cláudio Castro, foi o presidente da Assembleia Legislativa e jamais condenou
o governador que defendeu e operou as principais chacinas do Rio de Janeiro no governo dele, né? Que foi Mauro, algumas das maiores chacinas do Rio de Janeiro. Não há um tweet, não há um pronunciamento de André Siciliano de condenação ao Cláudio Castro. Então, tem toda essa articulação de parte do PT do Rio de Janeiro com essa turma. Fala. eu posso fazer aqui um pouco do advogado do diabo, digamos assim. O André Siciliano... Sim, mas deixa eu encerrar a apresentação. Ok. E aí você já faz esse papel. Ok. Né? Eu, como disse, conversei com algumas pessoas que conhecem bastante o Rio de Janeiro e elas estão muito preocupadas com o que está acontecendo, porque elas dizem o seguinte: essa história no Rio de Janeiro pode repetir aquilo que foi um dos grandes erros da articulação lá do primeiro governo Lula. Vocês lembram? Vocês estão vendo aquela foto lá em cima? É só trocar os personagens. Só trocar um dos personagens da ponta. Em vez do Roberto Jefferson, colocar o Vaguinho e a Daniela do Vaguinho. Foi aquela aliança com o Roberto Jefferson em 2003. Em 2005, ele foi o grande articulador do tal do mensalão, né, que foi, na verdade, a primeira tentativa de derrubada dos governos do PT. E aí a gente viu no que deu. Né? Terminou a trajetória política dele dando tiro de fuzil contra agentes da Polícia Federal que foram lá prendê-lo. Né? Virou um bolsonarista, ele virou bolsonarista. O casal Vaguinho já foi bolsonarista, né? E agora fez essa aparente conversão ao lulismo. Então, eu conversei com uma pessoa que conhece profundamente a política do Rio de Janeiro. Puxa, caiu o Eduardo, que conhece profundamente a política do Rio de Janeiro, está muito preocupada, porque diz: o PT pode estar cometendo o mesmo erro que cometeu em relação ao Rio de Janeiro com o Roberto Jefferson em 2003. Então, esse tema não é um tema menor. Houve claramente, a primeira semana do governo, até compreensível, os ministros, tanto o Padilha quanto o Rui Costa, passaram a semana dizendo: não tem nada forte, não tem nada relevante, mas eu mostrei para vocês, gente, é muito grave. Tem evidências fortíssimas dos vínculos deles com as milícias lá. Com assassinos, com criminosos, com gente que massacra a população de Belford Roxo. É a mesma coisa que a milícia do Bolsonaro em Rio das Pedras. É igualzinho, sem tirar nem pôr. É igualzinho. E por que o que valia contra Bolsonaro não vai valer contra esse casal, contra essa verdadeira gangue? Eduardo, todos sabemos que a União Brasil foi bolsonarista. Dito isso, quais nomes da União Brasil é aceitável para algum ministério? Ok, uma coisa é o acordo político, né? Outra coisa, voltou. Outra coisa é o acordo com gente assim, pelo amor de Deus. Vamos lá. Fala. Eu tenho uma notícia aqui. Me ligaram, aqui o advogado do diabo. Conta para nós. Na hora que eu caí, eu tenho uma notícia boa para dar. Me ligaram pontualmente às 8 horas para me dar notícia que meu credenciamento foi aprovado hoje. Ontem eu não tive o credenciamento, porque já passou para a estrutura formal do governo, tanto que a agenda do Lula está saindo no portal do governo, já saiu da transição e foi para o governo oficial. Então, para entrar lá agora, precisa da credencial do Planalto. E liberaram a credencial. Estarei lá hoje para a cobertura, como eu prometi. Então, o acordo que o Siciliano fez, eu acredito que, como presidente da LERJ, ele precisou conversar com muita gente ali para poder se eleger. Tiveram 2 deputados eleitos como deputados estaduais lá no Rio, quando ele foi eleito. E ele também fez essa articulação para tentar se lançar ao Senado. Ali foi boicotado pelo Molon, todo mundo sabe o que o Molon fez, foi jogo baixo. E o Molon deve sair candidato à prefeitura do Rio. Lá no Rio, eu morei lá há algum tempo, esse ano e no ano passado, e eu pude visitar algumas comunidades. Eu fui com advogados, enfim, nesses lugares, e eu vi como que é o controle das milícias. Mauro, é muito sinistro. Eles controlam tudo. Eles controlam o seu gás, a internet, a sua televisão. Eles têm operadora própria de celular. Eles têm rede de internet própria. Então, eles vendem tudo vai para esses milicianos. E são áreas que a gente não consegue atingir. Sequer os pastores nas igrejas podem pregar algumas coisas. O que eu acho que o Siciliano fez nessa movimentação? Belford Roxo, como você disse, é uma área dominada por milícia, que majoritariamente são bolsonaristas. O André Siciliano fazendo essa sinalização e concedendo um ministério
para a esposa do Vaguinho e para a Daniela do Turismo, que tem, batizei ela de Daniela do Turismo, vou parar de chamar Daniela do Vaguinho. Fazendo essa... de chamar de Daniela do Vaguinho? Oi? Não entendo. Porque agora ela está no turismo. E mas é o nome ela político dela, né? Daniela do Vaguinho. Mas eu acho que, apesar dela ser bolsonarista, ela, nesse caso, já que ela apoiou o Lula, ela é mulher antes de ser bolsonarista. Então, eu vou dirigir ela com esse respeito, pelo menos, né? Respeitando o gênero dela, apesar de eu ser contra ela e querer que ela saia também. Aí, o PT precisa entrar nessas áreas. Como que o PT vai entrar? Se deu um ministério para a esposa do Vaguinho, que é prefeito da cidade, com certeza vai ter uma articulação esse ano para o PT poder entrar no Belford Roxo. O PT vai entrar ali nas estruturas do governo, da prefeitura, vai entrar em secretarias, muito provavelmente vai assumir secretaria de promoção social, vai utilizar o Bolsa Família, vai construir casas do Minha Casa Minha Vida. Ontem o ministro anunciou que as casas terão sacada, a sacada do PUM, que o Lula falou lá no podcast. Então, eu acho que a estratégia do André Siciliano foi exatamente essa, de entrar em regiões que é um grande colégio eleitoral. Belford Roxo é enorme, é muito grande, é um colégio eleitoral enorme, assim. Ele elege, sei lá, uns 10 deputados, se brincar, decide uma eleição de prefeito. Então, eu acho que a estratégia do André Siciliano foi essa, de ter esse acesso ao enorme colégio eleitoral no Rio, porque a gente vem perdendo as eleições há muitos anos. A gente, que eu digo, é esquerda, o PT. Vem perdendo as eleições, Bolsonaro ganha, e o Vaguinho só foi apoiar o Lula no segundo turno. Basta ver as redes sociais dele. Então, não houve tempo assim hábil para poder fazer a campanha, conversar com o pessoal, porque a milícia é forte. E esses aliados do Vaguinho, a milícia ela se divide lá em regiões, não é uma única milícia. Eles controlam regiões, cada região tem ali seu batalhão, seu grupamento que controla aquela área. Tem também as pessoas que controlam o gás, tem a pessoa que controla cada coisa. É muito bem organizado, Mauro, muito mesmo. Eles financiam casa, eles são agiotas, eles fazem muita coisa. É sinistro o que eles fazem lá mesmo.